Graça e paz, irmãos. Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias em Mateus 24, do versículo 29 ao 31. E assim diz a palavra de Deus. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Santo e Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus nós te clamamos neste momento que tu nos dirijas segundo a tua vontade e que nenhuma palavra saia dos nossos lábios que sejam palavras da sabedoria do homem, mas que todas as palavras que saírem dos nossos lábios seja a palavra do teu Espírito, Pai, para nos conduzir, para nos direcionar, pois nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu inicio essas palavras dizendo: os não cristãos e também os cristãos nominais têm dificuldade em acreditar que estamos vivendo nos últimos dias da história desta terra. A Bíblia está repleta de profecias que nos levam a entender que, de fato, estamos nos últimos momentos. Por isso, convido os irmãos para meditarmos no tema A Vinda do Filho do Homem. Passemos em revista os sinais de profecias já cumpridas. Em 2 Pedro 3, do versículo 3 e 4 diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A vinda do anticristo é um sinal do fim. E a Bíblia diz em 1 João 2,18: filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Nossa geração, meus irmãos, é testemunha de que vários homens que se pronunciaram dizendo ser o Cristo, fazendo-se passar por Jesus para nos enganar, como também falsos pregadores da palavra com o único objetivo ganhar dinheiro dos que ignoram a palavra. Também já vimos vários sinais no sol, na lua e nas estrelas. E hoje, mais do que nunca, a condição moral da humanidade encontra-se muito próximo de Sodoma e Gomorra, cidades que no passado foram destruídas por suas imoralidades. Perguntemos a nós mesmos: a nossa sociedade está vivendo os últimos dias? Vejamos em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. O nosso momento é de um conhecimento impressionante. Hoje, uma criança com 9, 10 anos recebe mais informações do que os imperadores de Roma nos seus tempos. O mundo vive como um formigueiro, todos procurando melhoras. As rodoviárias e os aeroportos andam cheios de gente, sem contar nos carros particulares que enchem as estradas. Esse também é um sinal dos últimos dias. Segundo a Bíblia, e é relatado em Daniel 12:4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Que outros sinais dos últimos dias menciona a Bíblia? A Bíblia diz em Lucas 21, 25, 26, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Conversações sobre paz e segurança é outro sinal dos últimos dias. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 2 e 3, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Que devem as pessoas fazerem quando veem estes sinais? A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 42 a 44, vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto, se o dono da casa soubesse que a vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Os textos acima citados, meus irmãos, são os sinais que serão vistos pelos cristãos que estão em comunhão com Deus e ligados à sua palavra. A volta de Jesus será após a grande tribulação. Mateus 24, de 29 a 30, assim diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Este texto deixa claro que a volta de Jesus será após a grande tribulação, e não antes, como tem sido ensinado por muitos. Marcos confirma isto no sermão profético de Jesus, capítulo 13, versículo 24 a 27. Separar a volta de Jesus da grande tribulação é um grande erro, pois seria necessário que voltasse para arrebatar a igreja e depois retornasse após a tribulação para o julgamento. A presença dos eleitos, que são os salvos na terra, confirma que a igreja passará pela grande tribulação, porque
se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Marcos 13, versículo 20. O povo de Deus será o alvo de todo tipo de tentativa de engano e também de perseguição, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, e, se possível, os próprios eleitos. Uma igreja que sabe que precisa ser vigilante se torna mais lutadora e disposta a não se entregar a qualquer ameaça ou qualquer movimento que não condiz com a palavra de Deus. A igreja que Jesus vem buscar é a que está preparada e que passou por todo tipo de luta e venceu a grande tribulação, sabendo que Deus é o seu livramento. E eu pergunto, irmãos, você está preparado? Este período será um tempo de preparação para a igreja, que precisará ser perseverante para vencer. Deus não quer levar uma igreja cheia de melindre, que não atravessou os mares das dificuldades, mas sim uma igreja que ao longo do tempo soube ser humilde, confiou nas palavras do seu Senhor sem hesitação. Esta sim, uma igreja santa, pura, sem mácula, segundo Efésios 5, 27. Por isso a igreja precisa passar pela grande tribulação para ser peneirada e preparada para o encontro com Cristo. A volta de Jesus será visível. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Apocalipse 1,7 repete: todo olho verá. Dizer que o retorno de Cristo será invisível é uma forma ardilosa de enganar, justificando que o arrebatamento da igreja seria invisível e proferindo que a igreja não passará pela tribulação. Isso seria um erro incorrigível. Mas a palavra deixa claro que haverá sinais no céu e na terra, de forma que todos poderão ver. Marcos 13, 26. Certamente não será preciso de auxílio de aparelhos de televisão, de internet, para mostrar a volta de Jesus. Todo mundo parará diante dos acontecimentos finais e contemplarão o retorno de Cristo. Todas as pessoas ficarão abaladas com tudo o que acontecerá. A volta de Jesus será para a igreja. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Jesus voltará para levar sua noiva, a igreja. Apocalipse 22, do versículo 2, versículo 9 e 17. Este é um dos maiores propósitos do retorno de Jesus. Portanto, não há como separar a volta de Jesus do arrebatamento da igreja, pois serão eventos conjuntos. Primeiramente, os mortos em Cristo ressuscitarão, e em seguida, mas no mesmo momento, nós seremos transformados. A igreja será arrebatada para se encontrar com Cristo nos ares. O arrebatamento da igreja será surpreendente. As pessoas desaparecerão de forma instantânea e humanamente, sem explicação. Lucas
17, 24 e 26. Os salvos serão colhidos da terra e levados para o céu para sempre. Por isso, a igreja precisa estar preparada como uma noiva para o casamento. Concluo, meus irmãos, essas palavras dizendo: algumas coisas precisam ser esclarecidas sobre o que Jesus ensinou a respeito de sua volta, para não haver enganos. Devemos ter esse cuidado. Precisamos entender o que acontecerá na volta de Jesus, para não cairmos nos enganos. Pois muitas coisas acontecerá. E como a própria palavra diz, se possível, enganaria até os escolhidos. E eu quero deixar isso aqui para os irmãos pensar. Veja o momento em que nós estamos vivendo. Veja a situação em que está passando o mundo todo. E a Bíblia nos alerta. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, rogo a todos que estejam atentos para todos os acontecimentos e, principalmente, buscando ao Senhor com toda a força do seu ser. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.